Então, novamente, eu convido a todos a fechar os olhos um instante para que a gente possa fazer a nossa prece. Vamos direcionar nossa mente, nosso coração, nosso pedido a esse ser maior da criação, que fez o universo, que fez as nossas vidas, que nos concede a graça e a harmonia de estarmos vivos aqui na terra, e pedir para Ele, para Deus, nosso Pai, que nos dê amor, dê paciência, dê resignação, e sobretudo nos dê a boa vontade para vencer os nossos vícios, nos dê a resistência para vencer a tentação, que possamos perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam e possamos, por nossa vez, buscar sempre o perdão, agindo no bem, agindo com amor para com todas as criaturas da natureza, para com todos os seres humanos, pois sabemos que existe a necessidade da ajuda mútua, uns dependem dos outros, que o amor, que a paz esteja conosco, nos amparando e nos protegendo essa tarde, para que possamos trocar algumas ideias aqui que sejam da compreensão de todos, que sejam do proveito de todos. Em nome de Deus, em nome de Maria de Nazaré, damos iniciada a nossa atividade. Que assim seja. Eu falo em Maria de Nazaré porque eu pertenço a uma casa chamada Casa Maria de Nazaré, que é um grupo espírita que existe aqui perto, no Jardim Gá. Aqueles que eu não conheço, que não me conhecem, né? Me apresento, meu nome é Paulo. Logicamente não adianta eu tentar pegar o nome de vocês, porque minha memória é meio fraca. Embora alguns rostos eu já me lembro, algumas pessoas me são conhecidas. Mas o fluxo aqui, graças a Deus, é grande. Então toda vez que eu venho aqui, sempre tem algumas caras novas, misturadas com alguns rostos mais antigos, de pessoas já mais experientes na casa. Mas isso é bom porque esse rodízio significa que as pessoas estão passando aqui e estão melhorando, estão seguindo o caminho, mostrando que há possibilidade sim de vencer o nosso vício, o nosso mal. Há possibilidade de evoluir. Quando eu venho aqui, logicamente eu me preocupo o que eu vou falar para vocês, porque eu sou espírita. Mas não adianta nada eu querer impor uma doutrina, um conhecimento meu, pessoal, embora eu faça isso sempre que eu venho aqui, eu trago algum conhecimento espírita. Mas eu me preocupo mais em trazer alguma experiência de vida, algum exemplo para vocês, para mostrar que existe a possibilidade da superação. A gente pode superar, nós podemos vencer os desafios da vida. Eu hoje de manhã, eu escolhi uma história para falar para vocês, de uma pessoa especial que está presente na Bíblia, no Velho Testamento. É uma história muito conhecida, possivelmente vocês já conhecem essa história, e podem até falar mais até do que eu vou falar aqui. Porém, somente para balizar a nossa palestra, eu vou pegar a vida desse exemplo vivo, dessa pessoa chamada José. A história de José do Egito, eu tenho certeza que você já conhece, ou pela leitura direta da Bíblia, ou então pelas pregações, pelo cinema. E nós temos várias referências a respeito dessa história. E eu vou trazer hoje a visão mais espírita. Eu sou espírita, como eu falei. Eu acredito em um ser supremo, que é o Deus, que é o nosso Pai. É o Criador de todas as coisas que existem. Então a gente vê o sol, vê a terra, vê o mar, vê tudo que existe ao nosso redor. Até mesmo a nossa alma foi criada por Deus simples e ignorante. E eu acredito que esta alma simples e ignorante, ela vem evoluindo ao longo do tempo. E passa por inúmeras experiências, porque em uma só vida é impossível uma pessoa chegar a uma perfeição. Mas a partir do momento que a pessoa nasce e renasce, inúmeras vezes, de pouco a pouco ela vai corrigindo os seus erros. E de pouco a pouco ela vai se aproximando da angelitude. Nós todos vamos ser anjos um dia. Quando será isso? Depende do ritmo de cada um. Uns vão ser mais diligentes, outros vão ser mais lentos, mas todos nós seremos anjos um dia. A história de José fala que ele era um rapaz de 17 anos. 17 anos. E ele não era amado pelos irmãos, porque ele tinha sido o último filho, na época, de Jacó. O último filho dele, e ele era mais protegido, mais mimado. E os irmãos tinham ciúme dele. Os irmãos
não o queriam bem, porque aquela criança nasceu da velhice. E por ser um filho da velhice, era mais protegido, mais amado. E o pai, de presente para ele, fez uma túnica, fez uma roupa para ele, listada, colorida, em uma época que as cores eram extremamente caras, e José ganhou uma túnica de listas coloridas, o que deixou mais irado, com mais ciúme, os irmãos. E os irmãos tinham tanto ciúme de José, que ele não ficava junto com os outros irmãos. Enquanto os outros saíam para apacentar as ovelhas, iam até em terras distantes, José ficava com a família e o pai de vez em quando mandava, vai ver onde estão seus irmãos. Acontece que com a idade de 17 anos, José teve um sonho. Ele sonhou que ele e os irmãos estavam no campo de trigo e estavam fazendo um mós, Estavam juntando em feixe vários grãos de trigo. E em determinado momento, todos os 11 trigos que estavam lá, os trigos dele ficou no meio e dos irmãos ficou ao redor. E todos eles se inclinaram. E aí os irmãos questionaram, quer dizer com isso que nós vamos lhe reverenciar, vamos nos inclinar em relação a você? E aí eles ficaram irados. Só que pouco tempo depois, José teve o segundo sonho. E ele sonhou com as estrelas, com a lua, com o sol. E ele era uma das estrelas. Porém, a lua, o sol e os irmãos, os 10 irmãos, se reuniam ao redor dele. E todos se inclinaram perante ele. E aí foi a vez do pai questionar, mas você quer dizer com isso que eu, seu pai e a sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar perante a você? O tempo foi passando. No Espiritismo, a gente atribui um valor muito grande ao sonho. Nós acreditamos que quando a gente está dormindo, a nossa alma se liberta. Nós ficamos momentaneamente no mundo espiritual. E neste mundo espiritual, nós somos capazes de nos relacionar com outras pessoas. Com quem nós nos relacionamos? Quem são essas pessoas que nós convivemos na hora que vamos dormir? Aquelas pessoas que temos ligação mental de amor ou de ódio. Se eu odeio muito alguém, eu vou atrás dessa pessoa durante o sono e posso até brigar com ela. E posso ter até um verdadeiro pesadelo, porque do mesmo jeito que eu tenho ódio para com a pessoa e vou atrás dessa pessoa e vou brigar com essa pessoa, muitos outros espíritos também, libertos do corpo físico, o que eles fazem? Vão atrás dos inimigos. E é uma das razões para que nós tenhamos pesadelo, é que durante o sono, na nossa libertação, nós enfrentamos verdadeiros inimigos. Porque quando nós odiamos muito uma pessoa, ou quando amamos muito, nós nos buscamos, nos encontramos no mundo espiritual. José teve esses sonhos dele. E o interessante de José, que ele tinha um sonho e tinha a capacidade de interpretar o sonho. Ele sabia que um dia chegaria em que toda a família se inclinaria perante ele. Só que isso despertava mais inveja, mais ciúme dos irmãos. Um dia, o pai de José tinha mandado os irmãos apacentar ovelhas longe. Chegou até José e falou, vai atrás de seus irmãos para ver onde eles estão, se está tudo bem. E quando José chegou no local, cadê os irmãos dele? Não estavam lá. E aí ele procurou até que encontrou um homem, um andarilho, e perguntou se tinha visto os irmãos dele, os 10 irmãos dele. Tinham visto as ovelhas. E aí o homem falou, sim, nós vimos, eu vi. Eles seguiram até a direção à cidade. E aí José foi atrás dos irmãos. E de longe os irmãos o avistaram e começaram a falar sobre ele. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Vamos jogá-lo aqui numa dessas covas, desses buracos que aqui estão, desses poços que aqui estão. E aí, um dos irmãos falou, não, ele é sangue nosso, nós não podemos matar. E eles estavam nessa discussão quando José se aproximou. E quando José se aproximou, arrancaram-lhe a túnica e jogaram ele dentro do fosso, para, enquanto isso, discutir o que eles iriam fazer com José. E nessa hora, apareceu uma caravana de estrangeiros que passava no local.
E um dos irmãos, querendo poupar a vida do irmão, falou o seguinte: peguemos José e vendamos para essa caravana. E assim a gente se livra do problema, livra de José. E foi isso que eles fizeram. Retiraram do poço, venderam José para ser escravo. E aí veio a questão: o que vamos fazer agora? Vamos ter que justificar a ausência de José. E um deles teve a ideia: matemos uma ovelha, joguemos o sangue nas roupas, na túnica que nosso pai deu, túnica colorida, túnica especial. Joguemos o sangue nessa roupa, rasguemos essa roupa, despedacemos essa roupa. E foi o que fizeram. Levaram a túnica de José para o pai e mostraram e perguntaram: reconhece essa túnica? E o pai, constrangido, choroso, se desesperou. Mas o que podia fazer? O problema é que a vida continua. E a vida dá muitas voltas. E isso a gente tem que lembrar, que muitas vezes nós estamos no fundo do poço, sem esperança nenhuma, jogados a uma verdadeira escravidão. Somos até tirados dessa escravidão, às vezes para uma situação pior, não sabemos que situação vai ser. Mas a história de José é bonita porque ela vai vencer, ele vence essa situação. José é levado para o Egito e lá ele vai para a casa de um homem chamado Potifar. E olha só, com certeza uma pessoa que foi desprezada pela família, foi humilhada, transformada em escravo, ele não estava em paz na consciência dele. Ele não se sentia bem, ele se sentia humilhado, destruído. Mas só que ele viu que não adiantava nada ficar na depressão. Pelo contrário, ele começou a se dedicar, a trabalhar em favor daquele senhor que ele não conhecia, mas que dava o pão para ele, que dava o abrigo para ele. Não sabemos quanto tempo foi a depressão de José, mas quando ele começou a trabalhar, ele trabalhou tão bem, mas tão bem, que o dono da casa falou o seguinte: os bens que deixo em tua mão rendem tanto que de hoje em diante você vai ser o mordomo de minha casa. Vai gerenciar, vai comandar todos os outros escravos. Vai ser o responsável pelas minhas finanças, pelos pagamentos. De hoje em diante, a chave de minha casa está na tua mão. E assim foi. E os bens de Potifar, segundo a Bíblia, multiplicaram, cresceram. Só que a vida dá muitas voltas. E muitas armadilhas aparecem em nossas vidas. E uma dessas armadilhas, mas era a esposa de Potifar, que vendo aquele rapaz bonito, tinha 17 anos, quando saiu da família. Devia ter passado alguns anos no Egito, não sei exatamente quantos, né? Porque a Bíblia é omissa nessa parte. Mas vendo aquele rapaz bonito, inteligente, ela se apaixonou por ele. E fazia de tudo para que ele deitasse com ela. E ele se recusou. E falava: mas como posso fazer isso? Você é a esposa do dono da casa, seria uma traição, não posso fazer uma coisa dessa. Só que ela esperou pacientemente, até o dia que o marido saiu de casa. E aí, chamando ele, enquanto ela se banhava, fez com que ele se aproximasse dela e arrancou-lhe a roupa. Lá no Egito é muito quente, eles usavam mais o quê? Como se fosse um saiote, uma saia. Ela arrancou essa saia. E José, saiu correndo, não quis saber, de nada, saiu para fora. E aí ela começou a gritar, irritada por ter sido desprezada. E quando ela começou a gritar, ela contou que José tinha tentado molestá-la e que ela, se recusando, arrancou a roupa, ficou com a roupa dele. E a mesma história ela contou para o marido. O marido, ouvindo aquela história, se indignou, se enfureceu e mandou que José fosse para a prisão. Chegando na prisão, ele foi tratado como escravo e como presidiário. E a vida de um presidiário não é boa. Com certeza ele caiu também na depressão. Ele também teve aquele momento de queda emocional, espiritual, como muitos de nós sentimos em nossa vida. Em alguns momentos parece que o chão nos falta, tudo dá errado, só tem dor e sofrimento. Dessa vez ele não foi para o poço, mas ele estava no fundo do poço emocional. Novamente, ele deu a volta por cima. Já que ele estava na prisão, ele começou a agir da melhor forma possível,
sendo diligente no que lhe mandavam, sendo diligente em fazer todas as atividades que era obrigado a fazer como membro daquela comunidade. E de pouco a pouco ele foi conquistando a confiança dos carcereiros, foi conquistando a confiança daqueles presidiários que lá estavam, a ponto do carcereiro falar, olha, de hoje em diante você vai ter a chave da prisão, vai nos ajudar a coordenar aqui a prisão. Então ele tinha um papel de destaque entre os prisioneiros também, porque ele soube dar a volta por cima, soube trabalhar em favor do equilíbrio pessoal dele, apesar de estar no fundo do poço, apesar de estar na prisão, e não se deixou abater e seguiu em frente. Acontece que o faraó tinha 2 empregados. Um cuidava dos pães, dos bolos, da alimentação, e outro cuidava da bebida, dos vinhos, do suco. E aí acontece que os 2 tiveram um sonho. E ambos foram mandados para a prisão porque tentaram matar o faraó. E o faraó, não sabendo se era problema na comida, o veneno na comida ou na bebida, mandou o copeiro e o padeiro para a prisão. E ambos tiveram um sonho. E quando tiveram esse sonho, um deles, que era o copeiro, ele sonhou com uma vinha que florescia e se desenvolvia até nascer 3 cachos de uva. E aí ele ia até os cachos de uva, espremia o suco de uva no cálice e entregava para o faraó. E aí José interpretou o sonho dele, porque José sabia que o dom não era dele de interpretar o sonho, era um dom divino. Deus o inspirava, mostrando também para nós, aproveitando isso, que muitas vezes nós somos inspirados, nós temos uma ligação espiritual. Ao nosso redor existe toda uma realidade espiritual, de espíritos bons, de anjos, de Deus, e de espíritos ruins também, que muitos chamam de demônios, alguns chamam de encostos. Esses espíritos, essa vida espiritual está ao nosso redor. E essa vida espiritual nos influencia a cada momento. E José sabia que ele era inspirado por Deus, por um bom espírito, e aí ele tinha a capacidade de interpretar sonho. E ele interpretou que aqueles 3 cachos de uva significaria 3 dias. Que em 3 dias ele voltaria à sua função no palácio e serviria novamente o faraó. E o outro, ouvindo a interpretação do primeiro, falou, e eu também tive um sonho. Eu sonhei com 3 cestas de pães, da mais variada ordem. E esses 3 cestos estavam sobre minha cabeça. Mas vinham pássaros e pousavam nos cestos e comiam os pães. E José interpretou, novamente os 3 cestos significam 3 dias. Em 3 dias você será chamado novamente pelo faraó, mas ele lhe matará, mandará cortar a tua cabeça. E do jeito que José falou, aconteceu. E José falou para o copeiro, quando você sair daqui, não esqueça de mim. Lembra de mim, me ajuda. E o copeiro ouviu aquilo, guardou aquela boa impressão, aquela boa ideia, só que esqueceu completamente José. Passou 3 dias, o copeiro foi liberado, e o padeiro perdeu a cabeça de acordo com o que José havia falado. Passaram-se 2 anos. Um dia o faraó teve um sonho. Ele sonhou que ele estava num campo, e nesse campo, muito florido, muitas árvores, muita coisa boa, apareciam 7 vacas. E essas 7 vacas pastavam, comendo a grama, comendo as coisas, mas tudo florescia. E de repente apareceram outras 7 vacas. Só que essas magras, esqueléticas, a ponto de, aparecer somente a pele e os ossos. E essas vacas magras começaram a comer. E comeram todas as coisas ao redor. Por fim, comeram as 7 vacas gordas, só que continuavam magras. E o faraó acordou e, assustado, sabia que aquilo era um aviso divino, porque ele tinha um conhecimento, um estudo sobre esses avisos espirituais. Ele se muito admoestou, muito se perturbou, porém voltou a dormir. E quando ele voltou a dormir, ele sonhou com espigas de milho, que nasciam, brotavam, frondosas, bonitas,
e daqui a pouco apareciam 7 gordas, bonitas, apareceram 7 espigas magras, raquíticas. E as 7 feias comeram as 7 gordas. E ele acordou desesperado, chamou os profetas, chamou os adivinhos, chamou os interpretadores de sonho. Só que ninguém soube revelar o que o faraó havia sonhado. Ninguém dava uma resposta adequada. Foi nessa hora que o faraó estava muito perturbado que o copeiro se lembrou. Estive na prisão e um homem interpretou meu sonho. E ele disse isso, isso e isso. E falou mais a respeito do padeiro. E revelou que ele morreria e ele morreu, de acordo com a predição de José. O faraó falou, então manda trazer esse rapaz. Quero falar com ele. A Bíblia fala que José estava nessa época com 30 anos de idade. Botaram uma túnica, deram um banho nele, rasparam o cabelo, rasparam a barba. E quando José se aproximou do faraó, revelou para ele o sonho. E José falou para ele o que significava. Que tanto as 7 espigas como as 7 vacas significavam 7 anos de fartura, as vacas gordas, as espigas gordas significavam 7 anos de fartura. E as 7 vacas magras significavam 7 anos de seca, de pobreza, de fome. E José aconselhou, colocai um homem, um varão, que tome conta da sua administração, e no período dos 7 anos de fartura, ele possa armazenar, juntar em celeiros, tudo que for necessário para os 7 anos seguintes, de pobreza, de falta de alimento. E aí o faraó pensou, mas quem eu colocarei? Quem melhor que você, José, que interpretou tão bem o sonho? Colocarei você sobre o comando dos meus celeiros, dos meus bens, para que você vá de cidade em cidade do Egito, vá passando por todos os locais, construindo os celeiros, construindo os armazéns para guardar o que for necessário para o período da seca. E na mesma hora, o faraó tirou do dedo um anel e constituiu José como segundo em comando, para que ele administrasse todos os bens dele durante o período da fartura e depois o período da escassez. Essa história, esse ponto já traz uma lição para nós. Nós passamos por fases cíclicas na nossa vida. Observa a história de José. Ele estava com a família, estava bem, e de repente ele teve uma queda. Os irmãos o traíram e venderam, ele foi para o fundo do poço. Depois ele voltou como escravo, cresceu, teve o domínio de uma casa, foi o chefe de uma família, administrou um local, foi para a prisão pela traição, caiu novamente, foi para a prisão, teve a depressão dele. E agora ele estava sendo constituído como se fosse o segundo em comando, quase como o faraó. A nossa vida também tem isso, altos e baixos. Tem época que nós estamos bem, dentro de casa, dentro da nossa família, junto com aquelas pessoas que nós amamos, que nos protegem. Mas chega um determinado momento, ou que nós pisamos na bola, ou que o mundo nos dá a rasteira e que nós caímos no fundo do poço. E nessa hora que a gente está no fundo do poço, nós temos 2 escolhas. Podemos agir como derrotados e afundar cada vez mais até morrer, ou podemos dar a volta por cima como fez José. Apesar de estar no fundo do poço, apesar de ter sido vendido como escravo, ele trabalhou, ele agiu da melhor forma possível para vencer, para superar o próprio ambiente que ele estava inserido. E agindo com as ferramentas que tinha, se transformar o melhor que ele podia ser. José ganhou, estava bem, caiu, subiu, caiu de novo e continuou lutando. E chegou ao ponto mais alto que ele poderia naquela vida dele, o segundo em comando do povo egípcio. Que isso já sirva de lição para todos nós. Mas a história de José continua, como não podia deixar de ser. Os 7 anos de fartura passaram. E José armazenou em celeiros, em estábulos, tudo aquilo que precisava. Cobrou um pequeno imposto, 10%, 20%, para o faraó e armazenou, guardou tudo. Veio os anos da seca. E o povo passou bem o primeiro ano, mas já no segundo, não tendo mais a colheita. Alguns animais não tendo água, né? Ficaram mirrados e muitos morreram. E aí começaram a procurar
o alimento do faraó. E José, muito espertamente, começou a vender, negociar com todas aquelas pessoas que chegavam para o faraó buscando alimento. Aqueles que tinham muita coisa, dinheiro, joias, entregava para o faraó. Depois, muitos não tendo mais dinheiro, joias, negociavam a terra, negociavam os animais, mesmo secos, mesmo magros. Iam negociando e o faraó se tornando cada vez mais rico. E a seca continuou. No segundo ano, até mesmo a família de José sentiu a fome, sentiu a seca. E Jacó, o pai de José, falou o seguinte para os irmãos: vão até o Egito, porque eu ouvi falar que lá no Egito tem comida. Tem o que nós precisamos para sobreviver. Vão até o Egito e comprem o que for necessário. E os irmãos, os 10, que agora era 11, porque tinha nascido mais uma criança. Depois que José tinha ido embora, nasceu Benjamim, é o mais novo de todos. Então os 10 foram e deixaram Benjamim. E foram até o Egito. E quando chegaram lá, José gostava de negociar pessoalmente com todas as pessoas que vinham de fora. Os irmãos foram trazidos até José. Só que não o reconheceram, porque ele estava com outras roupas. O semblante, a fisionomia dele estava completamente diferente. Ele falava na língua egípcia. Precisava de um tradutor para falar, interpretar o que ele falava. E quando ele os reconheceu, bem o lado humano, a primeira reação dele, não foi do choro não, foi de ódio, de raiva. Já pensou você reencontrar aquelas pessoas que muito mal fizeram? Aquela pessoa que estragou tua vida, te vendeu como escravo, tá certo que você deu a volta por cima, mas alguém foi o causador, humilhou, Mesmo assim, José negociou com eles, mas falou com eles de maneira dura: vocês são espiões. Vocês estão aqui para ver a minha terra seca, a terra do Egito seca. Tradou com dureza a eles. Só que nós temos que ter certeza de uma coisa: nós somos seres humanos. Muitas pessoas nos fazem mal. Nós guardamos mágoa de muitas pessoas. E nós temos, às vezes, a oportunidade de nos vingar, de esforrar. José não fez isso. Pelo contrário, pegou o máximo de informação possível com os irmãos e soube que tinha nascido mais uma criança, de nome Benjamim, e que o pai ainda estava vivo. E ele, com pena, dos irmãos e não querendo castigar os irmãos, permitiu que eles voltassem para a terra. Mas falou o seguinte: deixa um de vocês aqui comigo. Eu quero que um de vocês fiquem aqui até que vocês me provem que vocês têm mais um irmão. E aí eles foram obrigados a retornar, a voltar para casa, com os alimentos cheios de cereal. Porém, José ainda falou o seguinte: coloca no saco de alimento, no saco de cereal de cada um, o dinheiro que eles trouxeram, de maneira que cada um dos sacos tenha o dinheiro que eles gastaram aqui, tá? E aí, quando todos foram, menos um que ficou lá como escravo, como detido, escravo não, ficou detido no palácio. No caminho, eles localizaram, eles abriram os sacos e descobriram que estava o dinheiro dentro. E eles se perturbaram muito. Mas o que eles poderiam fazer? Eles retornaram para casa e contaram para o pai: aqui está o alimento e aqui está o dinheiro. Não sabemos como aconteceu isso. E o pai se perturbou muito, porque ele perdeu um outro filho. Eles não sabiam o que iria acontecer com aquele outro irmão. Porque José tinha falado: somente libertarei este irmão de vocês se vocês me provarem que o outro existe, que Benjamim existe. Quando vocês me trouxerem Benjamim. Aí soltaria os dois, Seria isso, soltaria o outro. Só que aí o pai não permitiu. Falou o seguinte: eu já perdi um, que é José. Já perdi outro que está lá no Egito, que eu não sei se está vivo ou está morto. Então eu não posso liberar meu filho. E aí eles comeram aquele cereal. Passou-se o tempo, não sabemos exatamente quanto tempo. Mas eles esgotaram todo o alimento. E os irmãos voltaram para o pai e falaram: pai, estamos sem alimento. E o faraó não nos venderá nada, não nos liberará nenhum alimento, e nem nosso irmão, se ele estiver vivo, se nós não levarmos Benjamim. E o pai demorou a tomar essa decisão, porque ele não queria perder mais um filho. Ele não queria perder também Benjamim. E nessa situação, eles ficaram nesse impasse por mais algum tempo. E um dos irmãos, o mais velho, Rubens,
falou, meu pai, eu tenho 2 filhos, eu deixo na tua guarda, se algum mal acontecer com Benjamim, filho de Raquel, eu deixo que você mate meus 2 filhos, eu entrego eles 2 à morte. Eu prometo que trago de volta Benjamim. E por passarem fome, muita necessidade, o pai concordou. E foi de novo os 10, agora Benjamim junto com o grupo, e foram ao Egito. E novamente foram recebidos. E aí José os recebeu. E aí eles apresentaram Benjamim e conversaram com ele. E José falou o seguinte, sirva a todos, mas a porção de Benjamim seja 5 vezes maior que de todos. Porque ele queria ver se os irmãos ainda tinham inveja, se tinha vaidade, se teria alguma intriga entre eles. Tinha algum tipo de transtorno. E José deixou que eles se banqueteassem, se alimentassem. E libertou o outro irmão também, deixou todos lá juntos. E eles comeram com José e negociaram. José ainda não se revelou. E falou o seguinte, quando esses homens partirem, coloca na sacola de cada um o dinheiro que eles gastaram. E desse mais novo, Benjamim, eu quero que vocês coloquem a minha taça. Taça de ouro, taça do quase governador, o segundo em comando no Egito. E eles partiram e seguiram o caminho. E daqui a pouco José falou, agora segue eles. Pegue eles e abra as sacolas, porque eu estou sentindo a falta de um cálice meu. E os guardas de José foram até lá e abriram e encontraram dinheiro. E no último, eles começaram do mais velho para o mais novo, encontraram a taça. E eles se desesperaram porque não sabiam o que tinha acontecido. E foram levados de volta, escoltados até José. E José os admoestou, mas a emoção era tão grande que ele se afastou para chorar. E já tinha chorado antes, não na presença dos irmãos, escondido. E quando ele estava lá a chorar, chegou um momento que a emoção foi tão grande que ele mandou que todos os egípcios saíssem. E ele se revelou como José, como irmão deles. E foi muito choro, muito clamor que os egípcios se ouviram daquilo sem saber o que estava acontecendo. Muitos gritos. Primeiro de choro, de desespero, depois de alegria. José era o mais novo de todos. Depois nasceu Benjamim, que era mais novo que ele. E aí José falou, olha, traz meu pai. E deu inúmeros presentes para que eles levassem. Para que eles voltassem para o pai. Com inúmeras carroças. No começo o pai não quis acreditar. Mas depois, percebendo os presentes, falou, não, é José mesmo. E resolveu aceitar, voltar, entrar no Egito. Seguir com eles, com a família toda para o Egito. A história de José é muito bonita. Principalmente que ela mostra a determinação de uma pessoa que se vê completamente sozinha, abandonada pela família, abandonada pela sociedade, na maior miséria que um homem pode ter, que é a escravidão, na pior situação que um homem pode passar, que é a prisão, até que ele deu a volta por cima e conseguiu triunfar. Mesmo assim teve gratidão, ele teve persistência, teve fé, que sabia que Deus o inspirava, que Deus o ajudava a interpretar os sonhos. Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que a perseverança de José, ele foi perseverante e fiel, será que foi porque ele estava confiando desde do primeiro sonho que ele teve quando ele era um adolescente, das estrelas e tal, que a lua se prostava ele e tal, será que ele perseverou por causa desse sonho até o final? Eu acho que não. Eu acho que ele era uma pessoa humana. Eu acho que ele se desesperou, ele sofreu, ele chorou inúmeras vezes. E ele foi arrastado pelas circunstâncias a cumprir essa precisão. A vida levou ele para isso. É o tal negócio, eu acho que ele teve a perseverança, a força de vontade, tá? Se ele era escolhido, podemos dizer que todos nós somos. Todos nós aqui, isso eu acredito. Todos nós nascemos na Terra com uma missão. Pode ser uma missão gigantesca, mas pode ser uma missão pequenininha. Eu acho que ele se entregou à fé, né? Mas nós temos que entregar a fé. A nossa missão pode ser criar uma criança, educar uma criança. A nossa missão pode ser tirar alguém da droga, pode ser ajudar alguém a fugir do álcool. A nossa missão pode ser insignificante e escondida para o mundo, mas cada um de nós tem a nossa missão. A diferença é que José perseverou. Ele teve queda sim, mas ele soube dar a volta por cima.
E apesar de ter perdido tudo, como na história, por exemplo, de Jó, que perdeu tudo, foi dormir numa estrumeira, ele perseverou e recebeu muito mais do que ele tinha perdido. Então essa lição tem que ficar para nós, que apesar de tudo que nos acontece, perseverar, superar, para conseguir atingir um nível maior de harmonia e felicidade, aqui mesmo na Terra, e por que não dizer depois dessa Terra, no mundo espiritual. Porque é fatal isso, ninguém aqui nasceu para semente. Todos nós nascemos, passamos um tempo aqui na Terra e vamos para a vida verdadeira, que é depois desse corpo físico. Da lição de José, ele nos traz um fenômeno interessante, a interpretação do sonho. Há pouco tempo eu falei a respeito de que nós, ao dormir, vamos para o mundo espiritual. E falei também que ao nosso redor existe toda uma pleiade de anjos e de demônios, né? Jesus, quando ele estava nas catacumbas, ele foi libertar um homem que estava lá, que veio em direção a ele, que os grilhões, os ferros, as grades não conseguiam prender, que andava nu. E todo mundo temia, porque nenhuma corrente prendia esse homem. E Jesus se aproximou dele, né? E perguntou, quem sois vós? E aí, logicamente, pelo contrário, foi Jesus que se aproximou, foi ele que se aproximou. Que queres de nós, Jesus? Nós bem sabemos quem é você. E aí Jesus perguntou, quem é você? Nós somos legião, porque nós somos muitos. Então nós estamos cercados de uma legião de espíritos ao nosso redor. Paulo fala na nuvem de testemunhas. Ao nosso redor tem uma nuvem de testemunha que está vendo tudo que nós estamos fazendo. E pior, está nos influenciando. Influenciando para o bem e para o mal. Muitas vezes aquele desejo que nós temos compulsivo para o álcool, para a droga, nada mais é do que a presença desses irmãozinhos, dessas legiões que estão ao nosso redor, que querem usar da droga, querem usar do álcool. E eles não podendo usar pessoalmente, porque eles não têm mão para pegar. Eles não têm como pé para andar, eles precisam dos nossos pés, das nossas mãos. E nos convidam no pensamento, vão até ali, usem da tua boca para beber um pouco por mim. Logicamente não é essas palavras que eles usam, eles têm um envolvimento, dá uma sede, uma vontade de beber, dá uma vontade, uma fissura para usar a droga. Influência também deles. A química existe, a química corporal, a necessidade corporal existe, mas a influência deles aumenta, multiplica essa vontade. Curiosidade, eu não sei dessa parada, o senhor falou irmãozinho, que irmãozinho? Eu não vou chamar eles de capetas, de demônio, eu prefiro chamar eles de irmãozinho, porque ele perguntou aqui por que eu chamo eles de irmãozinhos. Quem são esses espíritos que buscam a droga, buscam o álcool? São pessoas que morreram no vício. É eu, é você, é qualquer um de nós que está no vício, que quando chega no mundo espiritual, nós não nos tornamos santos. Se eu gostava de cachaça aqui na Terra, antes de morrer, quando eu morro eu não viro santo, eu continuo gostando da cachaça. Só que eu não tenho corpo físico. Então é como se fosse um irmãozinho meu. Não é eu e você, somos nós no mundo espiritual. Eles dão um sopro de ouvido em cima da gente que se torna ele estar em cima da gente, para usar o que a gente não quer usar. Isso. Então eles usam a gente. Usa a gente. Isso. Tá certo? Então a minha crença é que nós continuamos existindo, nós somos almas imortais. E por sermos almas imortais, nós continuamos sendo bons ou maus de acordo com o que nós somos hoje. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou continuar sendo bom depois que eu morro. Até o dia que eu me tomo fé, consciência de mim mesmo. Mas enquanto eu não sou consciência de mim mesmo, eu sou tão desequilibrado como eu era na Terra. A partir do momento que eu me liberto dos vícios da matéria, dos gostos da matéria, eu vou me transformando de pouco em anjo. Mas enquanto eu não sou um anjo, eu sou, às vezes, pior que um demônio. Pensa num cara lá da favela, no morro, que comanda o narcotráfico, que mata para não morrer. Por medo, por vingança, ele mata. Ele não é um verdadeiro demônio encarnado. É como se fosse um demônio. O cara é mau, faz a maldade, promove a maldade. Esse cara é um verdadeiro demônio. Ele não vai virar anjo simplesmente porque morreu. Ele vai continuar com o costume dele, de vício. E se for possível, ele vai comandar legiões, falanges no plano espiritual, de maldade. E vai continuar agindo como ele agia antes,
até que o momento de basta, ele reencarna, ou então ele se modifica espiritualmente e se transforma, pouco a pouco, um espírito bom. E por que essas escolhas desses irmãozinhos que você fala na nossa matéria? Liga, sintonia. Minha família, estou botando um exemplo, minha família ninguém nunca bebeu, ninguém nunca usou droga, só eu. Por que essa escolha? Isso. Ele fez uma pergunta bem interessante aqui. Por que a escolha nele? Por que a escolha dele? Já que a família dele não tem o vício do álcool, não tem nenhum vício. Volto a falar, pela minha religião, nós somos almas imortais. Nós não nascemos uma vez só. Então, se eu apresento hoje o desejo pelo álcool, significa que eu já apresentava esse desejo, esse vício de álcool em outras vidas. E quando chega a determinada idade, a gente retoma as mesmas inclinações que nós tínhamos antes. Quando nascemos aqui na Terra, nós esquecemos de todo o passado. Somos como um livro em branco, onde vai sendo escritas as primeiras letras. Mas à medida que a gente vai envelhecendo, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, de pouco a pouco o espírito se torna senhor de si mesmo. E vem as tendências do passado. De maneira que, na adolescência, com 12 anos, 13 anos, se a pessoa já era viciada antes, ele sente a vontade para voltar ao vício do álcool, das bebidas, né, do fumo, das drogas. Então, muitas vezes ele já tem aquela tendência de 7 anos, 6 anos, de pegar uma guimba de cigarro no chão, de provar uma latinha de cerveja largada pelos cantos. Então, como nós somos almas imortais, muitas vindas e idas nós temos na reencarnação, para que de pouco a pouco a gente vai se livrando do álcool. Por que que os espíritos nos escolhem? Questão de sintonia. Quem são meus amigos hoje? Se eu sou uma pessoa que gosta de bebida, meus amigos eles frequentam bar, o mesmo ambiente que eu frequento. Então, quando eu perco o corpo físico, se eu vivi a vida toda com pessoas que conviviam no álcool, nas drogas, eu perdendo o corpo físico, eu continuo a conviver com espíritos que gostam do álcool e gostam das drogas. E é por uma sintonia de pensamento. O que eu mais penso? Eu atraio o que eu mais penso. Se eu sou uma pessoa que gosta de estudar, eu vou atrair espíritos que gostam de estudo. Se eu sou uma pessoa que gosta da bebida, da violência, eu vou atrair espíritos que gostam da bebida e da violência. É uma atração. Por que eu? Porque ele não me influencia? Porque eu ainda tenho a sintonia com o desequilíbrio. Porque a partir do momento que eu me ligo aos bons, os maus se afastam. A partir do momento que eu começo a pensar de maneira diferente, quero uma vida diferente para a minha vida, de pouco a pouco esses espíritos se cansam de mim, se afastam e vão procurar outro. E os bons vão se aproximando de mim. Só que Jesus, ele nos fala uma coisa bem interessante. Porque Jesus curava as pessoas. E um dos discípulos perguntou, o que acontece com esse espírito quando você expulsa? Ele vai embora, mas o que acontece com ele? Ele vagueia pelo mundo. E quando ele percebe, né, em determinado momento ele percebe que falta alguma coisa para ele, falta aquele instrumento, falta aquele cálice, aquele copo que ele servia, que ele se alimentava. Ele cansa e ele volta para aquela casa onde ele habitava antes. E vendo que aquela casa está limpa e ajeitada, a casa é nosso corpo. Ele traz mais 7 piores do que ele para habitar aquela casa. Significa que, apesar da gente fazer todo um trabalho aqui no Salva-se, apesar da gente ficar limpo e puro, nós vamos sair um dia e vamos estar bonito, perfeito, trabalhador. Mas em determinado dia vai acontecer a tentação. Um desses espíritos que se afastaram de nós, que usava a gente como caneco vivo, que usava a gente como copo para beber a cachaça dele, ele volta, e quando ele não volta sozinho não, ele volta acompanhado. E vai tentar nos influenciar de novo. Ele vai tentar nos induzir a voltar para o mesmo vício. E se nós não tivermos alerta, não tivermos orando e vigiando, a nossa situação se torna pior do que era antes. Porque temos que vigiar sempre. A tentação vem sempre. Não existe pessoa que esteja livre da tentação. Até Jesus teve a tentação dele. Pediu, afasta de mim esse cálice. Porque até Jesus, ele mostrou esse lado humano para nós. Mostrando que todas as pessoas que passam na terra têm que orar
e vigiar constantemente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vou encerrar. Então, olha só, eu vou falar de novo, eu não interpreto o senhor, eu estou para aprender aqui, eu quero aprender, eu não sei mais nem o que captar. Uns falam coisa, outros falam coisa. Perfeito. Quer dizer, então, se os paratécnicos do inferno e tal, vim com essa dica desde jovem, morreu, vai inferno e tal. Então, assim, se eu morrer, vai continuar a minha vida sem sofrimento e tal, vou continuar pelo mundo, esse não. Tá, a pergunta dele, pela minha crença, isso, tá bom. É uma questão aqui que de vez em quando vem aqui no Salva-se justamente por causa disso. Sempre tem uma renovação, a gente volta a uma pergunta parecida que a gente já fez a resposta em outras oportunidades. Mas a gente responde de acordo com nossa crença, respeitando a crença de todo mundo. Eu acredito o seguinte, que nós somos almas imortais. Antes de nascer, a gente já tinha nascido antes, sido criado antes. Temos a reencarnação, nascemos e morremos inúmeras vezes. A Igreja Católica fala, a pessoa morre, ela vai para o céu, vai para o inferno ou vai para o purgatório. Então a alma continua viva. Então você, ser imortal, vai continuar vivendo. E quando você morrer, segundo a Igreja Católica, céu, inferno, purgatório. O pessoal lá, muçulmano, os muçulmanos, de maneira geral, eles acreditam que a pessoa que foi muito boa, foi um verdadeiro herói, vai encontrar um céu. E se ele se dedicou ao bem, sacrificou a própria vida, encontra ainda 72 virgens para ficar com ele. Ele encontra um céu. E os muçulmanos acreditam também no inferno, aonde a pessoa, a alma, nós, almas imortais, continuaremos vivendo e poderemos sofrer depois desse corpo físico. Os evangélicos falam muito no descanso, no dormir, depois da morte do corpo físico. E quando a pessoa dorme, morreu, sono da morte, ela vai ficar dormindo até que venha o Senhor. E quando o Senhor vier, vai chamar todos, e todos vão acordar, despertar. E aí, Deus vai separar, Jesus vai separar os bodes das ovelhas, os mansos dos violentos, né? O joio do trigo. E quando houver essa separação, os justos, os bons, vão alçar ao céu. E os outros vão ficar em sofrimento. Lá na Gênesis, no Apocalipse, fala por 1000 anos, sofrendo aqui na terra como se fosse um verdadeiro inferno. Então, os evangélicos, de maneira geral, acreditam nessa continuidade da vida. Os budistas falam da reencarnação, que continua o ser vivendo. Diga. Diga aqui uma coisa. Aquele cálice que sumiu era o cálice de vinho, né? De ouro. O cálice do... Era o cálice que ele usava, né? Vinho, fazer alguma cerimônia. Isso. Perfeito? Tá bom? Então eu acredito nisso. Como fala em todas as religiões da continuidade da vida, eu também acredito que existe uma continuidade da vida. E eu acredito, pela minha religião, que se uma pessoa era boa, ela vai continuar boa. Só que nenhum de nós que estamos aqui na Terra é perfeito. Então todas as pessoas, mesmo boas, têm um lado mau, não tem um lado perfeito. Então mesmo aquela pessoa boa tem cheio de vícios, cheio de defeitos. Então ela não merece ir para o céu. Mas cada um de nós, sondando a própria consciência, quem se diria assim, eu vou para o inferno porque eu sou um pecador e só quero saber de mal, só quero saber de maldade. A maioria de nós tem a consciência que não é tão ruim, mas tão ruim para merecer um inferno. Porque nós temos dentro de nós alguma chama, alguma coisinha boa. Se fosse para a consciência, eu mesmo julgaria. Você julgaria para ir para o inferno? Pelo que eu li da Bíblia, diz que segue. Até a própria Bíblia fala do inferno. Diz que até Jesus, quando ressuscitou, foi lá e pregou para os espíritos lá. Isso. Ficou 3 dias. Mesmo dá uma base mesmo. Isso. Aí ela fala que nós somos corpo, alma e espírito. Uhum. O corpo volta para a terra, Deus pega o espírito e a alma que vai para a nação. Isso, Então, perfeito. assim, eu acreditaria que se eu morresse agora, eu acreditaria que eu ia ceiar com... Beleza. Não duvido não, mas você continuaria vivo, continuaria existindo. A diferença, só acrescentaria uma coisa. Nós vamos para o local que nós tenhamos sintonia. Se eu sou uma pessoa má, cruel, desumana, eu vou para um local de sofrimento. Isso é uma verdade. A diferença é que eu acredito que Deus é o Deus de amor, de Pai, de misericórdia. E Ele sempre concede para nós o perdão. Jesus fala que Deus, perdoa.
né? A gente busca o perdão de acordo com o que a gente deu o perdão também. Deus nos dá uma segunda chance. E Ele não fez almas para perecer, para ser destruída. Nenhuma das ovelhas do Pai se perderá. E Ele vai dar uma segunda chance para todos nós. Deixa eu só ver o que Ele quer. Uma pessoa que eu conheci, ela fez de tudo de ruim nesta vida, né? Muito tempo, né? Mais de 10 anos. Depois ela pegou a doença de HIV, né? Aí, por causa do tempo, ela se arrependeu não, foi para a igreja evangélica. Certo. Dentro de uma semana, o pessoal fala, que causa foi? Foi pelos tratos que ela já tinha feito, não? Sim, com certeza. Porque ela abusou muito da vida, transtornou tanto ela mesma como a família, que se com a mãe e pai, e transformou ela mesma numa pessoa que tinha mais jeito para ela. Ela se transformou numa pessoa que ia voltar a ser a mesma pessoa que era antes, mas não tinha mais jeito para ela. Ela mesmo se derrubou, não foi? Foi, ela mesma se derrubou, tá? Eu só vou fazer um comentário aqui que ele falou que o rapaz teve uma vida toda problemática, pegou HIV, mas só que depois que estava com HIV, ele se converteu, se transformou em evangélico e uma semana depois ele morreu, tá? Então ele colheu o fruto do mal que ele fez para ele mesmo. Ele passou uma vida toda devassa, desequilibrada. Mesmo ele se convertendo, mesmo ele se transformando em evangélico, espírita, em católico, não importa a religião, o corpo cobra da gente o que a gente faz com ele. Se eu trato mal o meu corpo, passo 20 anos, 30 anos bebendo, mesmo que eu pare de beber, meu fígado está lesionado. Mesmo que eu pare de fumar, meu pulmão está afetado. O que eu faço de mal para o meu corpo, mesmo que eu me transforme em um super religioso, mesmo que eu me converta, eu vou ter o fruto do que eu fiz para com o meu corpo. Eu colho o fruto do meu trabalho negativo para o meu corpo. Ele morreu, mas ele se transformar em evangélico foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Ele se transformar em cristão, ele se transformar em budista, ele mudando a cabeça dele é a melhor coisa que pode acontecer. Porque é preferível a gente passar uma vida de podridão e no derradeiro momento acreditar em Deus, confiar em Deus, porque a gente espiritualmente já sintoniza com os bons espíritos. Espiritualmente a gente se liga aos bons espíritos e recebe uma acolhida diferente, uma acolhida melhor. Porém, como aquele doente que passou a vida toda bebendo e vai ter problema de fígado, o espírito que se arrepende no derradeiro momento, mesmo assim, quando ele chega lá, ele ainda vai se encontrar como espírito doente. Ele vai continuar com o mesmo mal. Ele perdeu o corpo físico, mas o perispírito, o corpo que reveste o espírito ainda vai estar doente. Pela minha fé, ele vai reencarnar. E aí ele pode nascer como uma criança com problema de pulmão. Pode nascer como uma criança cega. Pode nascer como uma criança sem as pernas, porque ele foi um suicida, pulou de um grande prédio, pulou de uma ponte, quebrou as pernas, destruiu as pernas. Nasce uma criança paralítica. Nasce uma criança sem fígado ou com problema de fígado, problema de coração. O mal que fazemos nesta vida, no nosso corpo físico, ele continua refletindo no nosso mundo espiritual. E ao renascer, aquela criança já nasce com problema. Só que nós temos muitas vidas. E à medida que a gente vai cuidando do nosso corpo de uma vida para outra, na outra vida, depois dessa que ele nasceu paralítico, ele volta a andar, volta a enxergar, volta a ter um bom coração, um bom pulmão. Uma nova vida. Ainda tem direito a uma nova vida? Pela minha crença, pela minha religião, pela minha fé, sim, ele tem sim. Porque muitas vezes a pessoa não se mata ele se mata por desgosto, porque a vida cobrou muito caro dele, porque ele não suportou a vida. Um impulso de momento, né? Perdeu um amor, perdeu um parente, perdeu um amigo, aí ele vai e se mata. Tornando cansaço. O sofrimento é tão grande nessa encarnação que ele se mata. Seria ele mesmo se suicidando? Ou os irmãos do seu falam? A influência espiritual sempre existe, mas nós temos o livre-arbítrio. A pessoa escolheu se matar, ele vai se matar. Só que ele vai sofrer. Ele sofre muito. E quando ele tem uma nova chance de reencarnação, o corpo que vem, que aquela criança nasce lesionado. Nasce com problema. E aí a pessoa às vezes tem que tolerar uma situação pior do que estava antes, que agora, além de estar numa pobreza, além de estar junto com inimigos muitas vezes, está com o corpo todo deformado, tá? Então é terrível a vida para o suicida, mas Deus, como é Pai de infinita bondade,
pela minha crença, pela minha religião, dá sempre uma nova oportunidade para melhorar. Até Judas também. Tá. Eu acho que para mim dá um resgate. Sim. Muito bem, tá bom por hoje?